Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago, bom dia. Bom dia para você que está em nossa companhia nesta terça-feira. Elivaldo, há um consenso entre deputados federais petistas em reivindicar a vaga de senador para um petista também? Eu diria, Tiago, que foi um reforço à bandeira que o PT já defende, e antes era de 1 ou 2 parlamentares, hoje é um movimento já que existe, que ganha corpo no PT, para buscar essa vaga na chapa majoritária do ano que vem, no bloco governista. O PT pleiteia a vaga de senador. Essa vaga que ontem nós comentamos já está muito adiantada no que diz respeito a pré-candidatos que estão em campo, como o senador Marcelo Castro, candidato natural à reeleição pelo MDB, que é um partido governista, o deputado federal Júlio César, pelo PSD, também já está em tratativas avançadas, inclusive dentro do entorno ali do Palácio de Karnak, conversas até com o governador Rafael Fonteles. Bom, mas não há definição, não tem convenção, não tem definição, não tem batida de martelo ainda, né? Então o PT entra nessa disputa e esse encontro que nós registramos aí nessa foto foi ontem pela manhã, um café da manhã, os deputados federais e pré-candidatos a deputado federal no próximo ano, como Franzé Silva, Wilson Martins e José Santana, né? Que estão pleiteando, vão disputar pelo PT vaga na Câmara Federal. Bom, vai ter êxito ou não, isso o tempo vai dizer, a articulação política, a força política determinará. Mas ontem, por exemplo, nessa relação, nessa foto aí, o nome do deputado federal Flávio Nogueira foi o indicado como a defesa da bancada para o preenchimento dessa vaga, ou seja, a definição dessa vaga. Ou seja, são dentro da base governista, são 3 interesses para 2 vagas. MDB, que tem aí o lugar natural, digamos assim, o PSD, que busca esse espaço na chapa majoritária, e agora o PT, nesse segundo espaço, que seria pleitear uma vaga de candidatura ao Senado. O PT vai buscar, principalmente, não só aqui a base petista, mas o apoio nacional para buscar esse objetivo. É uma dor de cabeça para o governador, Elivaldo? Eu diria que é um processo, né, Tiago? Como todo processo acontece, né? Não seria assim uma dor de cabeça, porque o que vai determinar são as condições políticas da época da decisão, né? Há muitos fatores que serão postos à mesa. Então, quando você tem aliado demais, eu imagino que não deve ser nem problema, né? Porque ruim é quando você tem aliado de menos, né? Mas o governador vai ter que descascar, não seria um abacaxi, mas teria que resolver essa situação da sua base aliada, mas tem muito tempo para que isso aconteça. Agora, o fato é que a sucessão do PT vai indicar bem isso, a sucessão nacional. Há um movimento nacional do PT mirando a eleição no Senado, porque o Senado é a casa que a centro-direita, principalmente a extrema-direita, está visando com muito objetivo, né? Então, já ocorreu tipo de declaração do presidente Lula, que trocava 5 governadores por um senador. Então, é toda essa movimentação que vai nortear esse ano de 2025 e seguramente dar o tom do debate político do início de 2026, Tiago. Elivaldo Barbosa, agora eu quero que você me explique isso. Alguns dias atrás nós estávamos aqui noticiando o pedido de saída de Charles Silveira da presidência da Fundação Municipal de Saúde, que é a Secretaria de Saúde aqui do município de Teresina. Haveria agora algum tipo de movimento para o retorno dele ao cargo? Não só há o movimento, como possivelmente uma decisão já nesta terça-feira, indicando o retorno de Charles Silveira à Fundação Municipal de Saúde. E diversos fatores estão concorrendo para que isso ocorra. O prefeito Silvio Mendes, já ontem, quando indagado pela imprensa, disse que não tem nenhuma barreira, nenhum desconforto na relação, nem política, nem administrativa e nem pessoal com Charles Silveira. A decisão de se afastar foi do próprio Charles Silveira, então o caminho de volta poderá ser percorrido sem nenhuma dificuldade na relação com o prefeito Silvio Mendes, que é quem decide, é quem nomeia, né? Hoje, por exemplo, a fundação é dirigida pelo odontólogo e integrante da equipe que já estava à frente da direção desde quando o Silvio Mendes assumiu, Francisco Pádua. Agora, o caminho de volta de Charles Silveira é possível e ontem também um momento importante, Tiago, que é o apoio político. O apoio político é importante. O apoio do prefeito é fundamental, porque ele é que assina a nomeação,
quem define quem será ou não o seu assessor, o seu escolhido, o integrante da sua equipe, mas o apoio político, né, nunca deve ser desprezado. E ontem o professor Charles Silveira esteve na Câmara Municipal. Foi uma visita meio que de surpresa, praticamente não teve jornalistas lá para cobrir esse momento. Conversou demoradamente com o presidente da casa, Enzo Samuel. Inclusive, Charles Silveira pode voltar à condição de filiado ao PDT. Ele foi do PDT, saiu da campanha, né? Sim. O PDT estava de um lado e ele ficou de outro, então ele pode voltar, inclusive, ao PDT. E aí, esse momento da saída da conversa com Enzo Samuel, uma foto com vereadores, suplentes do PDT e vereadores aí de vários partidos, inclusive do Progressista, Samanta Cavalca, e do PT, o vice-presidente da casa, Deolindo Moura. Ou seja, isso caracteriza bem o ambiente político favorável ao retorno. Todos eles defendem o retorno, é como se fosse um volta a Charles. E esse volta a Charles poderá ter um capítulo final nesta terça-feira. Qual é a influência que se tem, esse apoio político a um eventual retorno e a atuação numa pasta importante como é a da saúde? Respaldo, né? É um respaldo necessário, um respaldo político. Ou seja, o professor Charles Silveira tem, além da confiança do prefeito para retornar ao cargo, também a confiança da base política, não só da base ligada ali oficialmente ao Palácio da Cidade, mas o poder legislativo, o apoio político não deixa de ser importante pela grandeza que representa a Fundação Municipal de Saúde. Então, todos os ingredientes concorrem para isso, para essa situação. Ontem, inclusive, um alinhamento importante foi marcado já no final da noite, no encontro do presidente da Câmara, Enzo Samuel, com o vice-prefeito e secretário de governo, Jeová Alencar, revelando também um alinhamento pessoal, institucional e político, por que não dizer. Então, isso pode ter até desdobramentos da presença do PDT, agora oficialmente, na base aliada ao prefeito Silvio Mendes. O partido que tem 3 vereadores, o comando da Câmara Municipal de Teresina, poderá ter também essa efetivação do partido, o PDT, na base aliada ao Palácio da Cidade. Então, ontem teve esse encontro também de Enzo Samuel com Jeová Alencar. Vale dizer que Enzo Samuel foi o sucessor de Jeová Alencar na presidência da Câmara Municipal de Teresina, aliados políticos também, e que retomam eu diria assim, esse ambiente de boa convivência pessoal, política e administrativa. Tiago. Bom, Elivaldo Barbosa, vamos acompanhar, né? O próprio prefeito Silvio Mendes já tinha declarado que aceitaria um pedido de reconsideração numa boa, né? Sem dificuldade, Tiago. Sem dificuldade. Eu acho que isso tem tudo para acontecer. Movimentação, inclusive, na Câmara Municipal hoje, pode acontecer na manhã desta terça-feira. Muito bom. Bom, Elivaldo, mais um capítulo, digamos assim, dessa novela envolvendo a saída dos deputados progressistas que aderiram ao governo. Vai se marcar uma data final para essa saída, Elivaldo? 17 de março, uma segunda-feira. Ontem o presidente da sigla no estado, Joel Rodrigues, confirmou para o dia 17 de março a reunião do Diretório Estadual do Progressistas, que vai tratar, dentre outros assuntos, já vai adiantar um pouco da estratégia que o partido pretende implementar para 2026, mas vai tratar também da situação dos parlamentares que estão filiados ainda ao partido, mas que integram a base governista. São os casos de Thales Coelho, que é secretário de Saúde lá de Picos, deputado estadual hoje da base governista, Bárbara do Firmino, que esteve conosco aqui semana passada, reafirmando, inclusive, essa presença na base governista, já tem até indicações para escalões administrativos do governo do estado, e Marden Menezes também, que está na base governista, integra, inclusive, a base de apoio na Assembleia Legislativa. Então, o encaminhamento da situação desses parlamentares estará na pauta dessa reunião do Progressistas do dia 17. E a principal indicação é pelo afastamento dos parlamentares, em definitivo. Traduzindo, a expulsão. Expulsão. Agora, é o que também alguns desejam, Elivaldo, ou não? Eu diria que é o caminho normal, né? Poderia ter sido até evitado essa situação, né? Se fosse ali já um acordo, a anuência, o documento, a segurança jurídica para a saída. Mas como isso não foi possível, então, se até lá esse acordo, esse entendimento não for concretizado, o caminho será mesmo a expulsão, Thiago. A pergunta é, o Progressistas vai atrás do mandato? Acredito que não. Creio que não.
Por quê? Porque esse litígio já existiu, até já está concretizado, o progressista já se propôs, inclusive, a expulsar. Então, quando você expulsa, ele não vai atrás do mandato. Se expulsou, está previsto na lei. Então, é uma situação diferente, por exemplo, do que aconteceu com Graça Amorim, quando assumiu o mandato de vereadora em Teresina no ano passado, e assumiu, mesmo tendo deixado o partido na janela partidária. O partido entendeu que o mandato era da sigla, foi uma situação diferente. Agora não, o partido é quem deseja o afastamento dos parlamentares. Então, se eu desejo que você saia da casa, como é que eu vou exigir alguma coisa de você logo depois? Elivaldo Barbosa, a palavra agora, a partir de uma foto que você vai me trazer, é sintonia entre o presidente da Câmara de Vereadores de Teresina e o vice-prefeito da capital. É verdade, Tiago, isso que nós falávamos aqui. Esse encontro aconteceu ontem e revela exatamente o sucessor e o antecessor integrados e ocupando cargos importantes nesse momento do cenário administrativo e político de Teresina. Enzo Samuel, presidente da Câmara Municipal, Jeová Alencar, vice-prefeito e secretário de governo. Então, a conversa dos dois é fundamental para o bom andamento, inclusive, da governabilidade em nível municipal. Então, isso revela exatamente essa afinidade, esse alinhamento, inclusive, que pode ter consequências até mesmo na política. Tiago. É isso, Elivaldo? Tiago, eu só queria trazer uma última informação que tem repercutido muito no Brasil. Pois não? Eu fui até corrigido no caminho da rádio para cá pelo senador Marcelo Castro, quando eu abordava lá, e ele está na nossa audiência também na rádio, quanto à decisão do Supremo Tribunal Federal, Tiago, olha só, já é decisão do Supremo Tribunal Federal de provocar mudanças na representação dos estados na Câmara Federal. Então, isso envolve 14 estados, uns que perdem, outros que ganham representação na Câmara Federal. O caso do Piauí, perde 2 deputados federais, veja só. E o prazo é até junho deste ano. Caso não exista nenhuma providência da Câmara Federal através de uma lei complementar, aí a decisão vai ser cumprida, veja só, Tiago, pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que tem até outubro para implementar a representação de cada estado com base na decisão do Supremo, que levou em conta uma provocação do estado do Pará para se adequar à representação dos estados ao censo de 2022. Então, isso é para valer agora para 2026. Qual é o remédio que se tem, Elivaldo? O deputado Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, que perde 2 deputados também, acena para uma ideia, uma proposta, para que sejam criadas 14 novas cadeiras na Câmara Federal, passando dos atuais 513 deputados para 527, e os estados que ganham com base na lei e na decisão do Supremo, garantam essa prerrogativa de ter as suas bancadas ampliadas, como, por exemplo, Pará, 4 deputados a mais, Santa Catarina, 4 deputados a mais, mas que também impeça prejuízos para os estados que perdem, como é o caso do Rio de Janeiro, perde 4 deputados federais, Piauí, Bahia, Paraíba, perdendo 2 deputados federais. Então, quem ganha, leva, mas quem perde não fica sem. E para o estado do Piauí, Tiago, isso ainda vai ser encontrado aí, as bases desse acordo, é um esforço, é uma ideia do presidente Hugo Mota para buscar esse entendimento com o Supremo. Agora, isso cria despesa também. Esse talvez seja o grande nó dessa questão, porque cria despesa. Serão gabinetes a mais, recursos a mais. Hugo Mota garante que pode equacionar isso em relação ao bolo geral do orçamento da Câmara Federal. O importante é impedir que os estados percam representação na Câmara Federal. No caso do Piauí, seria um prejuízo grande dos estados nordestinos como um todo, porque são estados que dependem muito de recursos externos. A base econômica é muito frágil ainda, dependem muito de recursos externos e aí cada parlamentar, eu imagino, chutando assim por alto, são quase 300 milhões ano. Com emendas, né? Emendas individuais, a contribuição deles também para as emendas de bancada, são quase 300 milhões, junta 2.600, ou seja, R$500 bilhão. Então, é muita coisa, Tiago, é muito prejuízo. Independente de partido que seja quem eleja, que seja a oposição ou situação, mas o parlamentar, o gabinete, tem sim vantagem para o Estado.